maneira que fique bem legível. Então, eu já vou diminuir aqui esses elementos aqui, se puder até recuar um pouco mais, tá? A largura aqui, ó, a gente faz o máximo possível para ganhar mais espaço. Vamos lá. O cartão de voo vai ficar um pouco mais para cá, a gente vai deixar sempre uma margem, já para deixar os espaços de topo, né, para fazer exatamente naquele modelo que eu fiz, vou fazer igualzinho eu fiz. Vim aqui inserir formas retângulo, tá? Então, vim aqui em retângulo, coloquei um retângulo aqui no cantinho, já defini mais ou menos aqui a altura do meu topo, coloquei em todo o topo aqui, ó, certo? Você vem aqui, uma vez que você inseriu o elemento, você pode vir aqui em formato não, formato, né? Nesse caso aqui, ele tem que estar atrás, então você clica em recuar, ele vai ficar atrás de qualquer elemento que esteja à frente dele. Nesse caso não tem nenhum, mas é sempre importante verificar em background. Quando você está com ele selecionado, você também tem as opções aqui em formatar forma, então você pode mudar a cor de preenchimento, a cor de fundo, se não quiser usar azul, né? Você altera aqui e tal, então aqui você tem a liberdade também de alterar, assim como a gente faz com os visuais, ok? Então, aqui eu já posso ir personalizando e posicionando o meu cartão. Vou posicionar ele um pouco mais para cá. Ele vai ter a formatação de título. Então, eu ativo o título aqui e digo que o título dele vai ser total... Opa, tem em grego aqui. Total de voos, certo? Posiciono aqui, o texto vai ser branco. O fundo vai ser azul. Centralizado, eu aumento um pouco mais aqui, tá? Pego o tamanho aqui, tamanho 20, deixo ele um pouco mais destacado. Vou aqui em tela de fundo, mudar a cor de fundo, vai ser uma cor mais escura, então pego um tom de azul mais escuro. Ok? Aqui em rótulo de dados é sempre o dado em destaque, né? O dado que está aqui, então eu venho aqui, mudo para branco, que foi o que eu fiz, né? Para ficar bem destacadinho. Ok? Aqui tem esse outro rótulo que eu vou desativar. Esse é o que fica aqui embaixo, não dá nem para ler direito, porque está escuro. E o objetivo não é aparecer, então esse aqui é o rótulo da categoria, né? Que é o nome do campo, nesse caso. Então eu vou tirar, não preciso dele, porque eu já tenho um título aqui em cima. Total de voos, 459. Acabou. Aí eu pego esse elemento que eu já personalizei, eu vou transformar mais algumas coisas, tem mais algumas coisas aqui embaixo que são interessantes, que é, por exemplo, borda e sombra. Você pode ativar a borda, você pode mudar a cor da borda, tá? Pode colocar numa cor específica, repare que ele fica com uma bordinha aqui ao redor. E outra coisa que ele tem aqui também é sombra. Você ativa a sombra, pode alterar também a cor da sombra, ser uma sombra externa ou interna, etc. Inferior direito, você pode direcionar para onde você quer a sua sombra, e reparem que ele fica com um contornozinho interessante, né? Fiz isso aqui, agora eu venho, pincel de formatação, e vou pincelando os outros, ó. Posicionar aqui, vou redimensionar para cá, vou colocar todos eles já nesse formato, depois eu me preocupo com os detalhes, tá? Esses aqui são 4 cards que vão ter que ficar um do lado do outro. Então, já coloquei tudo no mesmo padrão. Depois, eu vou posicionando aqui para eu ver a questão do tamanho. Repare que tem essas linhas guia, né? Tanto de centralizar o conteúdo, como de alinhar acima e abaixo. Então, fica mais fácil de você ir alinhando e botando num tamanho mais aproximado. Então, você vai encaixando aqui. O importante primeiro é encaixar, depois cuidar de detalhes, tá? Então, eu vou encaixar o que eu tenho aqui para colocar. Ó, vou diminuir aqui, altura e largura, e assim a gente vai encaixando. Esse cartão pode ficar um pouco menor, porque do lado dele vai ficar só filtros, então eu deixo ele um pouco mais estreito, certo? E aqui, então, eu vou posicionando, tentando alinhar ele aqui, ó, para deixar sempre, digamos assim, o mesmo espaçamento entre um e outro. Ok? Para tentar ficar o mais profissional possível. Como eu já fiz toda a formatação aqui nesse primeiro e copiei para os demais com o pincel de formatação, fica mais fácil. Não tem que fazer tudo de novo. Aqui o máximo que eu vou fazer é ativar o título. Vai estar ativado, né? Eu vou colocar qual é o título, então aqui vai ser o
total. Manter o padrão, né? Tudo maiúsculo. Total faturado, certo? Só que aqui ficou muito grande, então para esses demais eu posso diminuir um pouquinho o tamanho, se for o caso, manter um padrão 18, até menor, 7. Esse daqui eu vou fazer a mesma coisa, eu seleciono ele aqui, coloco aqui custo, total custo passageiros, ficou muito grande, eu diminuo aqui o tamanho, certo? Aqui eu vou ter que diminuir um pouco mais para poder caber. Aí ficou 15 isso aqui, por exemplo. Ficou muito pequeno. O que eu posso fazer? Então eu venho aqui, ó, eu tento ou aumentar um pouco mais o card, se eu conseguir aumentar, certo? Se não conseguir aumentar, eu padronizo isso aqui também para 15. Pelo menos fica todo mundo do mesmo tamanho. Esse aqui, mesma coisa, eu já diminuo logo para 15 aqui. Já altero o título dele aqui para... Esse vai ser o total de descontos. Coisa, 15 e tal. E esse aqui vai ser o lucro. Vou colocar aqui lucro no período. Diminuo aqui também para 15 para ficar um padrão. Eu vou ter que diminuir também os demais elementos, tá? Eu tenho aqui o rótulo de dados. Está muito grande, está 45, eu vou ter que diminuir para um tamanho que caiba o texto inteiro. Então, eu vou diminuindo aqui, vai ficar um tamanho interessante. Eu vou botar 30, por exemplo, tá? Então, eu venho aqui também, 30. Eu acho que se eu copiar tudo aqui também, só a informação, também altero. Beleza. Formatei. Tudo tamanho 30, tudo bonitinho, bem encaixadinho. Certo? Então, assim nós vamos alinhando. Essas outras informações, por exemplo, no meu outro case, né, eu coloquei ele num outro dashboard, tá? Aí fica a critério de cada um. Nesse caso aqui, eu posso tentar encaixar ele aqui também. Vou fazer diferente um pouquinho, ó. Puxo para cá. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou inserir aqui o título. O título vai ser piloto. Opa. Piloto destaque. Vou diminuir um pouquinho. Mesma coisa e tal, ativo, puxou, tiro o rótulo de categoria, puxo isso aqui também para cá, se for o caso, posso diminuir um pouquinho, ainda está muito grande. Eu tenho que caber duas informações aqui, então eu diminuo mais, está muito grande aqui o nome do piloto. Ok, ó, vou diminuir um pouco mais. Vou copiar essa formatação para esse aqui. E vou adicionar no título aqui. Aeronave destaque. Trago para cá, diminuo um pouco mais, encaixo aqui. E mais para cá, eu vou colocar então o ano. Porque eu coloquei no meu modelo anterior trimestre. Mas pode ser que eu não acho tão interessante o trimestre, e o ano é uma informação mais importante. Então, nesse caso, eu vou colocar o filtro por ano. Para colocar o filtro por ano, simplesmente vou lá, seleciono aqui o data voo, coloco aqui em valores. Reparem que ele traz todas as informações, eu não quero todas, tá? Eu quero só o ano, então eu posso excluir os demais, peraí. Posso puxar só o ano aqui também, só os anos para cá, certo? Mas não com uma somatória, como ele está aqui. Eu posso vir aqui em data, escolher só o ano, e ele coloca aqui, então, como uma tabelinha. Eu vou puxar também a configuração dele, não vai puxar tudo, mas ele vai fazer isso, né? Já traz pelo menos o padrão de fundo e tudo mais.
Eu venho aqui também no cartão, no título, eu vou colocar aqui, nesse caso, aqui em valores, cor da fonte, deixa eu mudar logo o fundo para ele poder ficar um padrão. Fundo aqui, valores, cor da tela de fundo, eu vou colocar o mesmo fundo do cartão. Reparem aqui como ele tem, geralmente em tabela, ele tem o famoso, né, cor sim, cor não, né? Então ele tem aqui a cor da fonte de uma cor, a cor de fundo do primeiro elemento e a cor alternativa, né? Para ficar intercalando. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui o primeiro, por exemplo, o primeiro ano como branco, um fundo escuro, esse aqui também. Esse aqui eu vou colocar, por exemplo, um tom de azul, mas com um fundo também escuro. Então vai ficar no mesmo padrão, certo? Aí eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Só que quando eu coloco assim, aumento mais, ó, ele vai sumir aqui o ano, tá? Então eu vou ter que ir reajustando os cartões. Subindo um pouco mais aqui. E subindo um pouco mais aqui. Questão de ajuste mesmo, tá? Vou deixar assim, para poder caber bonitinho. Pode rearranjar também de outras maneiras, tá? Poderia também colocar isso aqui como uma segmentação de dados, né? Vai ficar naquele estilo de segmentação, então a pessoa pode ir selecionando o ano, mas nesse caso, acho que é mais interessante ele ficar em tabela mesmo, tá? Vai ficar assim. Ok. E aí, eu tenho o gráfico. E aí, a definição do gráfico é justamente a definição do que eu quero ver, do que eu preciso ver. E aqui também não tem segredo, tá? Eu vou inserir aqui as informações que eu preciso. No caso, eu vou confrontar. Eu tenho que decidir se eu quero estado de destino ou estado de origem, certo? Esse caso aqui eu pego, por exemplo, o estado de origem, de onde mais saíram os meus voos. Então, eu coloquei aqui, ó, estado de origem como localização, certo? Estado de origem. Quando eu seleciono aqui, eu coloco estado de origem como localização e os valores vai ser pela contagem de voo. Então, eu venho aqui em data de voo e jogo aqui, nesse caso aqui, cadê o valor? É porque ele já jogou em mapa, né? Reparem que ele já jogou em mapa. Então, eu vou selecionar aqui e vou mudar para coluna. E aí sim, eu vou vir aqui em data de voo e vou puxar para valores, certo? Contagem de voo. Então, ele está trazendo aqui os dados, certo? Mas contagem distinta. Contagem distinta, ele já faz um diferencial. Ele faz um recorte diferenciado, certo? Então, ele trouxe aqui o estado, nome do estado, traz todas essas colunas aqui, organização. Eu também posso puxar essa formatação aqui, ó, do cartão, colar aqui no gráfico, certo? Já vai dar aquele contraste. Eu venho para cá e eu tenho os eixos X e Y, que eu posso mostrar as informações, eu posso destacar a cor que vai mostrar essa informação, no caso, o nome dos estados eu coloquei em branco, eu poderia também ter colocado em azul, né, para ficar com esse contraste semelhante, mas nesse caso ia assumir o nome do estado, então vou colocar em branco mesmo. Vou habilitar o eixo Y é o eixo do linear dos dados, então eu coloco aqui também em branco, por exemplo, para destacar. E eu tenho o rótulo de dados. Vou também fazer essa ativação aqui. Ok? Aí já fica funcionando, né? Aperto no ano, ele já altera, certo? Altera no ano e tal. Certo. Inclusive aqui o nome do piloto ele some às vezes, então é interessante eu vim aqui e no rótulo de dados eu diminuir ainda mais aqui o nome do piloto, que ele possa aparecer direitinho, né? Nome completo aí. Aqui o cartão um pouco pequenininho, eu diminuo aqui para poder caber tudo, certo? Aí você seleciona o ano, ele diz lá a quantidade de origem, de voos, né, dentro da sua origem de cada ano. E também ele já movimenta todos os demais, ok? Observação também, com relação ao topo, isso aqui na verdade eu vou alinhar sempre aqui também à esquerda, vou puxar um pouco mais para cá, para alinhar com os demais. Com relação ao topo, como é que eu fiz aquele topo lá? Eu importei uma imagem, tá? Para importar uma imagem também é inserir, imagem, eu trouxe uma imagem de um avião, vou colocar essa aqui, por exemplo, tem no logo,
ele traz para cá, você simplesmente posiciona, é muito fácil de posicionar elementos aqui, ó. Você clica e arrasta, vem aqui nas extremidades, tá? Aumentando ou diminuindo e tal, etc. Ele sempre aumenta e diminui proporcionalmente, o que eu acho interessante, porque não distorce a imagem. Isso aqui é um PNG com fundo transparente, por isso que ficou assim. O nome da companhia aérea. Eu já vou colocar com uma caixa de texto, então também vem aqui inserir, caixa de texto. Coloco a caixa de texto aqui, ó. Posso clicar aqui em cima nessa barra para poder arrastar. Eu venho para cá, diminuo ela aqui, encaixo e coloco o nome aqui. Vou digitar aqui, o nome da minha companhia aérea é PowerB Airlines. Seleciono o texto para poder aumentar o tamanho da fonte. Muito grande. Quase 8, 20. Pronto, vou botar em negrito. Posso mudar o tipo da fonte aqui. Certo? Então, para ele não ficar com esse fundo branco, por exemplo, o que você pode fazer também? Deixa eu mudar aqui o tipo da fonte, que ficou muito grande, né? Para não ficar esse fundo branco, com o elemento selecionado, também tem aqui a opção de formatação de caixa, aí tem tela de fundo, você pode tirar a tela de fundo que a caixa fica transparente. Tá? E aí você pega a cor de fundo do elemento que você colocou. Então, um pouco aqui. Aqui, mesma coisa do lado, eu vou adicionar uma outra caixa de texto, eu vou posicionar ela aqui, ó, arrastar ela até a outra extremidade, encaixar ela ali em cima, tirar a cor de fundo, e aqui dentro eu vou digitar o valor, que no caso é relatório consolidado de viagens. Aí eu seleciono, faço aquelas mesmas alterações, né? Centralizo, negrito, mudo o tipo de fonte, aumento o tamanho do texto aqui, ó, certo? Vou alinhando aí, de acordo com a necessidade. Vou apertar um Enter aqui, ficou mais centralizado. Posso deixar em tom de preto mesmo, posso alterar a cor também aqui para branco, para ficar como estava lá no exemplo, aqui no Power Airlines também, vou mudar para branco. PowerB Airlines. Certo? Beleza. Então, assim, a gente altera essas questões visuais. Aqui ficou... Vou arrastar um pouquinho para o lado para poder caber. Pronto. E aí nós temos, então, a parte visual praticamente feita. Aqui ficou em branco também, ó, mas aí se ficar aquela questão de, não, eu quero destacar isso aqui mais do que os demais. Então, o ideal é eu vir aqui e alterar. Se você não achou ruim a visualização de muito branco, você pode vir aqui em rótulo de dados e dizer que você não quer branco, você quer um tom de azul. Certo? E aí você copia essa formatação aqui dos demais. Então, uma pincelada. Beleza? Feito isso aqui, agora eu quero criar o meu outro relatório para colocar, por exemplo, um gráfico de mapa, para mostrar no mapa ali os estados. Como é que eu faço isso? Bom, eu já criei isso aqui, já tem topo, já tem a parte de cards, o padrão visual. Então, eu clico com o botão direito aqui em cima da minha página e peço para duplicar. Certo? Clica aqui em duplicar, página duplicada, ele gerou uma segunda página. E também posso renomear, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar relatório geral. Esse segundo aqui, eu vou chamar de relatório por estado. Certo? E nesse relatório por estado, aí beleza, eu posso fazer alterações. Então, em vez de ficar isso aqui, algumas informações aqui vão sair, então, ao invés de trabalhar com tudo isso, eu vou destacar, por exemplo, outras informações. Eu já coloquei aqui nesse primeiro o nome do piloto da aeronave, então, essa informação já não precisa ter aqui. O total faturado também, que eu já tinha naquele primeiro, não preciso ter aqui. Então, eu faço algumas alterações. Aqui, ao invés dele ter
nessa filtragem aqui dessa maneira, do valor de venda, eu posso fazer alteração. Eu quero saber qual é, por exemplo, o maior destino. Então, eu venho aqui, por exemplo, e altero. O título desse aqui vai ser maior ou principal destino, né? Principal destino, nesse caso, eu vou ter que trazer o destino para cá. Então, eu tiro o valor de venda daqui, não é valor de venda, tá? É estado de destino. O estado de destino vai estar aqui, só que eu quero saber ele por filtragem, eu quero saber qual é o primeiro. Então, eu trago ele por filtro aqui, coloco ele como top N, superior ao primeiro, e o valor vai ser pelo voo, quantidade de voos. Certo? Mais recente? Não, contagem. Aplicar e São Paulo é o principal destino. E aqui do lado eu vou fazer então o principal origem, tá? Então vai ser muito parecido, certo? Com aquele anterior, só que em vez de puxar daqui de estado destino, eu puxo de origem, trago para cá, ele alterou, trago origem para cá também, mesma coisa, N superior, primeiro, e o valor também é por data de voo, por quantidade de voos. Contagem e aplicar. Então, Amazonas é o principal origem. Então, eu venho aqui e mudo para principal origem. Temos, então, aqui principal destino, principal origem. Certo? No anterior lá, eu tinha destacado aqui o piloto e a aeronave. Certo? E eu tinha deixado, por exemplo, a questão de filtragens por trimestres e por ano. Então, o que eu poderia fazer para esse aqui ficar num estilo semelhante? Eu posso colocar aqui, no lugar desses cards, filtros, tá? Então, eu vou tirar esses cards aqui. Esse aqui já tinha, lá no anterior também eu tiro, tá? E eu posso colocar esses campos aqui. Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui o ano, puxar para cá e colocar ele como uma segmentação de dados. Então, eu puxei o card para cá, alterei o formato dele, certo? E destaquei de outra maneira. Eu venho aqui e faço as alterações, tá? Eu vou ter aqui cabeçalho, vou ano, eu mudo isso aqui para uma cor branca com fundo azul, por exemplo, certo? Ah, mas esse aqui é o cabeçalho, né? Eu desativo o cabeçalho e coloco no título. Coloco aqui, anos. Certo? Só vai fazendo a filtragem por anos. Eu venho aqui em entradas numéricas, mudo a cor da fonte para branca, cor de fundo eu posso mudar para azul, certo? Aumento. Ok? Faço aqui as minhas alterações, posso botar em negrito e tal, para destacar um pouco. Então, aqui já tem a filtragem, eu posso fazer por slice ou digitando os valores aqui. Ok? Aqui, ao invés de ser um gráfico de coluna, ele vai ser um mapa. Então, eu clico aqui e altero só o visual. De gráfico de colunas clusterizadas, eu vou mudar para mapa. Eu tenho aqui as opções de mapa diferentes. Tá? Eu tenho um mapa global, eu tenho um mapa coroplético. O mapa global, ele tem aquela visão mais de GPS ali, né? O coroplético, ele já tem um recorte um pouquinho diferente. Nesse caso, eles estão bem parecidos, mas eles têm umas pequenas semelhanças, umas pequenas diferenças. Repare que quando eu seleciono um modelo ou outro, esse aqui, ele destaca o estado inteiro, ele faz o recorte do estado, e esse outro mapa tradicional, ele coloca só o ponto, onde o ponto vai ser maior ou menor de acordo com a densidade, ou seja, com a quantidade de valores em destaque naquela região. Então, fiz aqui, ó, contagem de data voo para o estado de origem, ele já colocou automaticamente o título, mas eu posso vir aqui e inserir um título melhor para ele, né? Contagem de voos por estado de origem. Estado de origem, tá? Beleza, já ficou um pouquinho mais destacado. Eu posso aumentar um pouco mais isso aqui para ficar mais visível. Contagem de voos, estado de origem.
E aí, aqui do lado, eu posso colocar um outro filtro. Já que eu tenho um de anos aqui em cima, principal destino e principal origem, eu posso listar os estados aqui. Então, como eu tenho aqui contagem de uso, estado de origem, na verdade, aqui eu vou destacar por estado de destino, então eu vou tirar o estado de origem daqui e vou botar o destino, porque eu acho mais interessante ele destacar os principais destinos, mas eu pego aqui os estados de origem, clico fora, ó, e vou gerar uma listagem do estado de origem. Só que em vez de ser mapa, vai ser tabela. Ok? Tabelinha. Eu venho aqui, vou copiar a formatação, só para ele puxar o fundo, etc. E aqui, então, a gente vai fazer as personalizações. Os valores. Vamos aumentar um pouquinho essa fonte aí. Certo? Aí destacar bem aqui os estados. Cor de fundo. A gente bota aquela cor de fundo. Tinha colocado, ou melhor, cor de fonte. Branco. Cor de fundo aqui. Aí a cor de fundo de contraste. Esse o fundo continua sendo o mesmo. Certo? E assim vai fazendo esse destaque. Diminuir aqui o filtro. Pronto, ele vai encaixando. Estado de origem aqui, a gente pode alterar isso aqui ainda. Título, cabeçalho da coluna. Aí aqui a gente pode aumentar um pouco mais. Mudar a cor da fonte aqui, vai ser branco e o fundo naquele azul. Certo? E aí nós temos então esses elementos. Eu vou ter que diminuir um pouquinho para poder não aparecer essa barra de rolagem, tá? Então, a gente diminui um pouquinho o tamanho da fonte aqui, só para não aparecer a barra de rolagem, tá? Ficamos, pronto. Seleciono o estado, estado de origem, Alagoas, certo? Principal destino, São Paulo, e ele destaca aqui nos pontos os demais. Amazonas, principais destinos aqui é São Paulo e esses demais que estão em destaque. Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, tá? Então, não tenho medo de usar esse tipo de mapa, tanto esse mapa quanto o mapa coroplético, tá? Que destaca aí por, né, pelo estado mesmo. Você clica aqui, ele já alterou aqui e tal, pode selecionar um ano específico, eu quero saber só de 2021 do Amazonas, como estado de origem. Maiores destinos do Amazonas foram esses. Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Certo? E da Paraíba, né? Paraíba, os pais destinos também foram esses. E principalmente o Rio de Janeiro. Assim vai, tá? Você vai selecionando, vai fazendo aqui a filtragem dos dados. Opa! A filtragem dos dados, por ano, tudo mais. Certo? Esses detalhezinhos aí fazem toda a diferença. Você pode trabalhar ali com essa maneira aqui de tabelinha, tá? Como a gente colocou aqui, formato específico de tabela. Você pode também, em vez de usar a tabela aqui, usar a segmentação de dados. Ó, reparem que o sistema de unidades fica um pouco mais enxuta, né? Pode vir aqui também, mudar as posições do item, vou aumentar um pouco mais a fonte. A vantagem desse aqui fica um pouco mais fácil fazer a filtragem ali, né? Você muda a cor aqui de destaque, bota uma cor branca, certo? Tela de fundo fica assim mesmo, assim vai. Você seleciona aqui também, você vai segurando aqui a tecla Ctrl, dá para selecionar mais de um, né? Fica a seu critério, vai usar como segmentação, vai usar como tabela, né? Fica um pouco aí a gosto do freguês. Ok? Bem, pessoal, o que eu queria acrescentar para vocês hoje era justamente esse contexto, tá? Esse contexto da utilização melhor das filtragens, a utilização melhor da questão da criação de colunas melhores calculadas. Então, hoje,
de maneira resumida, o que nós podemos ver foi a questão do uso de colunas calculadas, o uso de medidas e o uso de filtros, além de, claro, uma boa revisão com relação à questão da importância de cores, posicionamento de elementos e dessa psicologia de como as pessoas enxergam os dados e a informação, tá? O que eu quero que vocês façam? Qual é a atividade que vai ficar aí para nosso próximo encontro? Na verdade, para que vocês me entreguem até, no máximo, a próxima quinta-feira novamente. Eu peço que vocês aprimorem aquilo que vocês fizeram, principalmente aspectos como eu frisei hoje nessa revisão: visuais, posicionamento de elementos, combinação de cores. Pode ter uma imagem de fundo, professor? Pode ter, sem problema nenhum, tá? Desde que ela combine com um contexto. Questão de combinação de cores, tá? Tentem dar uma melhorada nessa questão de combinação de cores. Com relação ao uso de algum desses elementos aqui que foi apresentado hoje. Se você não utilizou filtros do tipo Top N, você pode também explorar filtros do tipo avançado ou do tipo básico, certo? E você pode também, claro, utilizar esses recursos dos cartões melhor posicionados, dos filtros, né? Por segmentação ou filtragem, por exemplo, né? Por tabela, mesmo as tabelinhas, né? Esses tops, os resumos de dados e assim vai, tá? Então, assim, e também o uso do mapa. Isso aqui é importantíssimo. Quem não usou o gráfico tipo mapa, explorem tanto o mapa floropético, que é esse, como o mapa tradicional, ok? No nosso próximo encontro, pessoal, a gente já vai estar entrando no módulo 2, e nesse módulo 2 a gente vai começar a avançar um pouco mais na questão de cruzamento de dados. Então, a gente vai estudar sobre tabelas fatos, tabela de dimensão, e como dimensionar o dado, ou seja, como trabalhar com mais de uma tabela, como cruzar dados de tabelas diferentes. Lembra que a gente viu lá nas primeiras aulas também, relacionamento de tabelas, né? Chave primária, chave estrangeira, vai começar a colocar em prática, a partir da semana que vem, a partir do módulo 2, essa questão de cruzamento de dados, certo? Ô, professor, caso tenha algum material, teria como se antecipar? Sim. Eu acredito que até segunda-feira eu consigo já colocar no Drive um material dessa parte de relacionamento que a gente vai trabalhar na próxima aula, certo? Ok. Se eu não colocar segunda-feira, pode me cobrar até o final do dia, lá no grupo. Certo, Professor, pessoal? Alguma outra... bem rapidinho, tem uma dúvida que eu tinha e nunca pesquisei sobre. É o seguinte, como você trabalhou com 2 páginas, por exemplo, se eu colocar o filtro de 1 ano em uma página e for para outra, não se aplica para outra página, né? Tem como fazer alguma forma de se aplicar quando eu selecionar um filtro do ano em uma página, na outra ela respeitar também? Tem. Se você usar aqui em filtros, por exemplo, você tem que fazer esse filtro aqui em filtro em todas as páginas. Mas no caso o usuário não ia poder escolher, né? Não, ele ia ser automático. Tipo, Então você estabelece que aquele filtro vai servir para todas as páginas. Então, quando a pessoa fizer a filtragem, ele filtra todos. Mas na hora que o usuário estiver utilizando, querer filtrar em uma página, tem que filtrar na outra também, né? Isso, se você fixar assim. O que você pode fazer? Vamos supor que você fizesse aqui um relatório com vários dashboards, várias páginas. Você pode pegar esse filtro que é recorrente e colocar em todas as páginas. Copia e cola mesmo. Copia e cola o mesmo filtro em todas as páginas. Porque aí toda vez que a pessoa quiser, se a pessoa quiser, na terceira página, mudar a filtragem, ela clica lá e muda o filtro. Por exemplo. Entendeu? Por exemplo, no meu aqui, o que se repete? O total de voos está aqui, o total de voos está aqui também. Né? Filtro de anos está aqui como segmentação, mas também está aqui. Então, eu posso fazer uma filtragem aqui, vamos supor que tivesse em todas as páginas. Eu clico aqui no filtro 2018 e também puxo aqui. Entendeu? Se ele tiver para todas as páginas, né? Mas eu também poderia mudar aqui de novo, já que eu tenho o mesmo filtro. Entende? Ok. Então, se for necessário, você pode colocar ele em todas as páginas. Claro, se não for estragar, né, o layout, nem poluir demais o dashboard, mas é uma alternativa. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Um esclarecimento aí que ficou faltando?
Eu estava meio distraído na hora. O senhor falou quando é o prazo para entregar? Próxima quinta, de novo. É a mesma coisa, do mesmo jeito mesmo, né? Isso. Eu vou sempre manter esse padrão, certo? Certo. Então, pronto. O que vocês vão precisar fazer? Simplesmente trabalhar em cima do dashboard que vocês já fizeram. Quem quiser começar um outro do zero, ok. Sabe que são os mesmos dados, né? Tal, as mesmas regras. A única coisa que eu quero é que você me entregue uma nova versão. Uma versão melhorada na sua visão, tá? Baseado naquilo que nós refletimos hoje. Vocês viram o trabalho dos colegas, vocês viram os exemplos que eu mostrei, eu fiz de novo passo a passo, né, do zero, para vocês verem como é que eu fiz o passo a passo. Então, agora é a hora de vocês trabalharem na melhoria. Isso vai ser muito feito, tá, pessoal? Parece uma coisa, repetitiva, de novo vou trabalhar nisso. Pois é, mas quando você está trabalhando no seu projeto, você vai fazer isso. Se você estiver dedicado ao seu painel no dia a dia da empresa aí, você vai fazer isso todo dia, talvez, ou pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, você vai trabalhar em cima desse painel. O analista de dados, ele trabalha isso todos os dias. Então, ele vai muitas vezes melhorar e avançar a cada dia. O Jailson está pedindo para eu compartilhar o projeto, Jailson? Sim, professor. Bom, beleza. Eu vou salvar esse projeto aqui, essa versão, e eu vou compartilhar também lá no Drive, tá? Professor. Oi. Eu acho que os próprios eu estou pensando como se fosse o dia a dia da gente, né? Acho que os próprios supervisores e gestores vão ficar querendo, também alterar alguma coisa. Principalmente os gestores. Tem que fazer isso aqui, tem como tirar, tem como botar, tal. Com certeza. Eles vão querer muito. Porque, assim, como estou falando, hoje o dado relevante, digamos assim, é o total de voos. Amanhã pode não ser. Amanhã eu quero saber mais o lucro. No mês que vem eu quero saber mais o total faturado. No outro mês eu quero saber o que eu gastei mais de custos, né? Então, depende muito. Alterações vão ser sempre necessárias. Com certeza. Nenhum projeto ele é imutável, né? Dificilmente. Sempre vai ter alguma alteração, uma coisa a mais, a menos, e assim vai. Beleza, pessoal? Beleza. Então, assim, o Michele botou aqui no chat, tá? O link da lista de presença. Preencha aí, por favor. Obrigado aí pela atenção de vocês. Eu vou estar disponibilizando esse material aqui também. Lembrando que os slides das aulas, né, passadas da aula de hoje também já estão lá, alteradinhos, bonitinhos lá no Drive. E eu vou estar compartilhando esse projeto também, tá? Eu vou estar reforçando lá no grupo, só relembrando vocês da data de entrega, da próxima entrega, próxima quinta, até às 8 da noite, de preferência, porque eu tenho tempo de fazer as devidas correções. Agradeço demais, pessoal, a atenção de vocês. Michele, passo a bola para você aí, caso queira dar algum aviso. Muito obrigado aí pela atenção, pessoal, e até a próxima. Bom final de semana. Não, professor, não tem nenhum aviso, não. Bom final de semana para o senhor e para a turma aí. Valeu. Tchau, pessoal. Não esqueçam de assinar a lista, hein?